Então nós temos a alegria de receber. Eu também o conheci hoje, um irmão muito agradável. E não se preocupem, ele fala português melhor do que os portugueses, tá bom? Vocês vão entender com muita facilidade. Reverendo, por favor. Eu vou deixar aqui as demais apresentações acerca dele, ele mesmo o faça. Meu irmão, Graça e paz, irmãos. Falou que o meu português é o quê? Eu não falo português bem, sabe? O meu português não vai longe, não é? Mas dá para perceber aquilo que o Senhor tem para nós hoje, aqui esta manhã. Amém? O meu nome é Kamna Tembali, não é? Vulgo Ndondo, não é? Eu sou da Igreja Presbiteriana Tijal, concretamente na África Ocidental, Guiné-Bissau, pastor, não é? Casado com Teresa Mbali. Temos 4 filhos, homens, não é? E atualmente, como eu falei com o pastor, o Conselho Nacional me digitou para liderar a JET, não é? Então, para mim, é um privilégio grande para eu estar aqui no Brasil. Para isso, eu gostaria de agradecer, antes de tudo, a Deus, agradecer o conselho desta igreja, inclusive ao pastor, não é? E a todos os membros desta igreja. O meu muito obrigado pela recepção, não é? Carinhosa. E eu sempre falo isto na cada igreja que eu passo, porque para mim é uma oportunidade nova. Eu nunca me viajei, não é? De avião, só lá dentro de Guiné-Bissau, 40 anos lá, eu não sei, nunca tenho saído assim. E hoje estou aqui, longe de Guiné-Bissau, sendo recebido, não é, pelas pessoas de uma forma extraordinária. Eu agradeço muito a Deus por isso. Amém? Então, para mim, eu sinto feliz. Eu vou ler aqui os agradecimentos, né? Eu agradeço a Deus por ter essa família, não é, acolhedora, que abre o espaço para servos de Deus, mesmo, não é, vindo de outras nações, né, possam cooperar na edificação do corpo de Cristo. Para isso, que o Senhor continue abençoando esta igreja de novo, não é, fortificando cada ministério, ou seja, departamentos internos da igreja, e ajudar a igreja, não é, a atingir o objetivo principal, não é, que é de evangelizar os povos de toda a terra. Então, que o Senhor abençoe cada vez mais esta igreja, que cresçam na graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, convido a igreja a ler a palavra de Deus aqui. Segunda carta de Timóteo, segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler de versículo 1 a versículo 7. Com certeza a minha versão não é igual à vossa, né? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros.
Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Oremos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por terem essa oportunidade de estar aqui na tua casa para vir te adorar. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, através do teu Espírito Santo, que possamos entender, ó Deus, a tua palavra e pôr na prática cada dia da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus que acabamos de ler foi escrita pelo apóstolo Paulo, diretamente a seu filho na fé, que é o Timóteo. Essa palavra tem o objetivo, de exortar o filho, que é o Timóteo, de incentivá-lo, de aconselhá-lo quanto ao ministério que ele assumia na altura. Como sendo pastor da igreja de Éfeso, o pai deveria aconselhá-lo, porque já tem vários anos trabalhando junto e a experiência é diferente. Para tal, precisa, porque o contexto era difícil. Havia grande números, ou seja, frequência de falsos mestres dentro da igreja de Cristo na altura. Então, o Timóteo precisava desses aconselhamentos para que possa ter sucesso no seu ministério. Daí, eu gostaria também, nesse contexto, porque nós não estamos na época diferente, com a época que o Timóteo recebeu essa palavra. A igreja de Cristo é a mesma. Por isso, também gostaria que, através dessa palavra, nós tirássemos 3 pontos aqui, chave principais para o entendimento do texto que nós acabamos aqui de ler. E, por último, ver a bênção de Deus aqui no versículo 7, para nós, quando nós somos obedientes à voz do Espírito Santo. O tema que eu gostaria que nós tratássemos é a missão da igreja local. Este tema eu escolhi tendo em conta o contexto que nós vivemos lá, que através desse contexto surgiu essa iniciativa de eu vir para o Brasil, trazendo o projeto para cá. Esse projeto ele é chamado de estudar para servir. Nós agradecemos a Deus muito pela igreja brasileira, porque através da evangelização, a igreja guineense, nós que somos presbiterianos, como eu falei, já fizemos 28 anos agora, da fundação da igreja presbiteriana na Guiné-Bissau. Isto foi graças a Deus aos missionários que foram para lá, os brasileiros, principalmente a APMT, fundaram a igreja presbiteriana, onde hoje nós somos servos do Senhor a servir o Jesus Cristo. E através desta igreja, igreja brasileira, também, como é que eu digo, os missionários que foram para lá e viram as necessidades, que a igreja tinha na altura de construir um templo maior. Graças a Deus, no outubro passado, já inauguramos a igreja presbiteriana de Jalo, onde eu sou pastor. Uma igreja bem grande, que é apoio para construirmos aquela igreja,
veio daqui do Brasil, através da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, a partir de Junta de Missões. Então, para isso, nós sempre devemos glorificar a Deus, né, pela vossa vida. Irmãos, a igreja local, como eu disse, a missão da igreja local, uma igreja local, para que seja uma igreja consistente, uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja forte na pregação da palavra de Deus, conforme o texto que nós lemos aqui, precisa, em primeiro lugar, se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que nós devemos também, não é, confiar a nossa vida a Jesus, para que possamos ser fortes. Vamos ver aqui a palavra de Deus, no primeiro versículo. Diz aqui: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, não há outra forma para que a igreja seja forte, senão pela graça de Cristo, ou graça de Jesus Cristo, né? A graça de Deus que está em Cristo Jesus. A graça é o favor imerecido de Deus, a sua bondade e misericórdia concedidas mesmo sem merecimento algum. Somos salvos exclusivamente pela graça, sem que tenhamos algo a oferecer em troca. E mesmo que quiséssemos, nada poderíamos fazer, pois, como afirma as Escrituras, estávamos mortos em nossos delitos e em pecados, quando Deus, por pura graça, nos escolheu e nos deu vida em Cristo Jesus, através de sua morte e ressurreição. Efésios, capítulo 2, versículo 1. A graça é dom de Deus, e por isso a força do ministério de Timóteo não estava nele mesmo, nem na sua família, nem em prestígio social, mas unicamente na graça de Cristo Jesus. É por isso que a Escritura nos ensina a buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é sustentado por seu próprio dono, Rei Jesus Cristo. Ao longo da história, muitos fracassaram por não dependerem da graça. Quando negligenciamos a graça, tornamos-nos vulneráveis diante das lutas da vida e, com facilidade, nós desviarmos. A graça de Cristo é fonte do poder para resistir às tentações, vencer as dificuldades e perseverar até o fim. Efésios 2, 8 e 9, 8 a 9, afirma: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em Atos 9, 22, diz a palavra de Deus: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Portanto, de onde temos buscado a nossa força? Eu e você. Ore, confesse a Deus se tem sentido que alguma coisa não vai bem. Ele renovará a tua força e te fará sentir aos ataques, ou resistir aos ataques dos falsos ensinos e aos momentos críticos, seja na família ou no ministério. Fortaleça-se na comunhão com Deus por meio da sua palavra. Esse é o caminho reformado de perseverança. Portanto, irmãos,
como eu falei há bocado, não há nada que a igreja possa fazer para se fortalecer, a não pela graça que apenas reside em Jesus Cristo. Antes de tentarmos fazer qualquer coisa, ou sentimos que nós queremos abençoar outros povos, nós precisamos, em primeiro lugar, depender de Jesus Cristo, se fortalecerem na sua graça. Isto é importante para nós, antes de qualquer coisa. Em primeiro lugar, depositar a nossa força em Jesus Cristo. E para que a partir de Jesus nós possamos adquirir as bênçãos. E daí seremos prontos, capacitados para fazer o trabalho que Ele colocou nas nossas mãos. Em segundo lugar, transmitir o ensino, não é, da Santa Escritura a outras pessoas também. Veremos aqui o versículo 2. Alguém pode ler para mim, para que, em vez de eu sempre ler a vossa versão? Versículo 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Amém? Aqui temos o princípio do discipulado. Discipulado reformado e da transmissão fiel da sã doutrina. O apóstolo Paulo ensina que o discipulado é essencial para a comunidade da Igreja de Cristo. Uma liderança sem sucessores ou sucessores é fracasso anunciado. É como um pai que não investe na educação dos filhos. E estes serão o seu reflexo no futuro. Paulo instrui Timóteo a investir em homens fiéis e idôneos, capacitados, honestos, coerentes na fé, que possam transmitir o ensino a outros também. E isso é a sucessão bíblica intencional, teológica e reformada. Como diz a palavra de Deus em Mateus 9, 37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor de seara, né? A missão é dele, e ele mesmo delegou a autoridade aos seus discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos, né? Nós podemos encontrar em Mateus 28, versículo 19. Paulo já havia carregado por muito tempo a tocha do Evangelho. Agora transfere a responsabilidade a Timóteo, que deverá transmiti-la a outros, e esses a outros mais. É uma herança de fidelidade. Como ensina o pastor e teólogo presbiteriano Augusto Nicodemos, esse texto apresenta o modelo bíblico e reformado de liderança fundamentado na fidelidade e competência. Hernandes Dias afirma: o ensino fiel do Evangelho é como uma corrida de revezamento, em que uma geração passa bastão à próxima geração. Então, uma igreja, irmãos, para que seja uma igreja duradoura, uma igreja de Jesus Cristo, precisa, em primeiro lugar, confiar unicamente em Jesus Cristo. E nós vimos aqui que, em segundo lugar, também precisa passar o ensino. O apóstolo Paulo falou isso a seu filho. Passa aquilo que você aprendeu diante de muitas testemunhas. Isso também passa a homens fiéis, capazes também de passar o mesmo ensino a outros. Aqui não é qualquer homem que será transmitido essa mensagem, mas aqui a Bíblia nos ensina que deve ser uma herança sucessiva, através ou a partir dos líderes, não é? E homens de Deus, não é? Que devem também estar prontos a capacitar outros e assim sucessivamente. Isto é o que nós podemos aprender nesta passagem.
E em terceiro lugar, é participar do sofrimento como bom soldado. Versículo 3. Diz aqui: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O apóstolo Paulo aqui convidou a seu filho, né, a se disponibilizar quando vier o sofrimento, que seja preparado a sofrer também por causa do Evangelho. Né? Paulo exorta o seu filho, na fé, a suportar os sofrimentos inerentes ao ministério, como um bom soldado. Na teologia reformada, o sofrimento pelo Evangelho não é acidente, mas parte da própria essência da vida cristã. Crer na soberania de Deus, como enfatiza a fé reformada, é crer que até o sofrimento está debaixo do governo divino. Portanto, tem sempre um propósito. João Calvino declarou que Cristo não nos chama para um caminho de facilidade, mas para carregar a cruz. Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, também enfrentou perseguição por defender o evangelho puro da graça. De novo, Augusto de Nicodemos, em algumas pregações, sermões, diz que a vida cristã não é um clube, não é de lazer, mas um campo de batalha. Sendo assim, o bom soldado não se envergonha do Evangelho, permanece firme em tempos difíceis, sofre sem abandonar a fé. Então, o apóstolo Paulo aqui, para clarear mais aqui o ponto, né, versículo 3, ele trouxe 3 figuras que nós podemos constatar aqui no versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Né? Nós vemos aqui a figura de um soldado, a figura de um militar, que deve se focar, né, em agradar o chefe dele, o comandante. Também é o mesmo padrão aqui que nós podemos aplicar na nossa vida como cristãos. Nós estamos aqui para adorar a Deus unicamente, não aos nossos líderes, pastores e demais dentro da igreja. Estamos aqui simplesmente para adorar a Deus, louvá-lo pelos seus feitos na nossa vida. Amém? Então, e também falou ali que ninguém que milita, não, versículo 5. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Né? Nós vemos aqui a figura de uma atleta, né? Alguém que joga sempre no campo, tem um padrão. Né? Você que vai participar precisa entrar naquele padrão. Né? Se fugir, mesmo se esforçar, não vai ter sucesso. Então, o sucesso aqui está diretamente ao cumprimento daquilo que é a lei. Portanto, também para nós que somos cristãos, nós devemos se esforçar muito, né? Somos salvos pela graça, mas para crescermos no trabalho do Senhor, nós precisamos de esforçar. Mas a nossa força não tira aqui a palavra de Deus nos diz. Nós devemos esforçar na base da palavra de Deus. Então, e um lavrador, no versículo 6, que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Não é? Um exemplo da liderança, um exemplo dos pregadores da palavra de Deus. Eles são os primeiros a beneficiar dos frutos aí.
esses frutos talvez não sejam bons frutos, aquilo que nós podemos comer e sentirmos bem às vezes, porque a palavra às vezes cai em cima de nós que somos pregadores da palavra. Às vezes nós sofremos muito por isso, mas para a glória de Deus. Por isso, a palavra de Deus está nos a instruir aqui que nós seremos beneficiários em primeiro lugar. Sempre nós temos um bom pagamento, né, diante de Deus. Mas esse pagamento às vezes dói, porque a nossa vida sempre quer fazer coisas que não é bom. Mas a palavra de Deus sempre vai vir de ao contrário. E isso às vezes dói. Então, por último, aqui nós podemos ver o versículo 7, mas antes de nós lermos o versículo 7, vou repetir os pontos aqui que eu já citei em relação a uma igreja missionária, ou seja, a missão de uma igreja, né, local. Em primeiro lugar, nós vimos que antes de tudo, nós precisamos, né, de se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. E em segundo lugar, vimos que o ensino deve também ser passado a outros homens fiéis, comprometidos com a palavra, que serão também capazes de ensinar ou passar o mesmo ensino para outros. E, em terceiro lugar, nós precisamos participar dos sofrimentos, né? Sofrimentos como bons soldados de Jesus Cristo. Precisamos, não que vamos buscar o sofrimento, mas em qualquer das formas enfrentaremos dificuldades. E essas dificuldades, quando chegam, nós devemos sempre fixar os nossos olhos na pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem suporta a nossa vida aqui na terra. E também, quando vamos, né, deixar este mundo, é Ele mesmo que vai continuar a suportar a nossa vida. E lá, como diz a Bíblia, nós não vamos ter mais que pregar, mas é só glorificar Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, para terminar aqui, eu gostaria de encerrar deixando algumas palavras de incentivo aos irmãos. Ser cristão é viver com os olhos fixados em Jesus Cristo e confiar no seu poder, né, sobre todas as coisas. Nós devemos confiar e deixar tudo, né, em Jesus Cristo, para que nós possamos ser úteis para a glória dele. É necessário também pagar o preço discipulado. Nós vimos que para discipular, qualquer que seja grupo, como no nosso caso, não é simplesmente falar, mas nós precisamos de agir. E este agir que eu estou a tentar buscar aqui no meio dos irmãos, não é? É necessário que isso aconteça na nossa vida. Nosso trabalho não se resume às quatro paredes da igreja. Aqui nós reunimos por algumas horas, mas é lá fora que nós desenvolvemos o trabalho de Deus mesmo, vivendo como sal e luz, falando de Jesus Cristo em todas as oportunidades que Ele nos dá. O resultado dessa vida fiel é o discernimento espiritual em todas as áreas, no ministério, na família, na sociedade. Pois a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diz a palavra de Deus em Salmos 119 e versículo 105. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvidos e somos chamados a buscar sabedoria e discernimento em cada oportunidade que nos é dada. Amém, igreja? Versículo 7 diz aqui que considera o que digo, porque o Senhor te dará o entendimento em tudo. Então, portanto, nós devemos considerar o que a Bíblia nos diz a cada dia. Buscar Deus em comunhão com os irmãos, através da leitura da palavra de Deus, e assim teremos condições para continuar
andar e pregando o Evangelho. Então, nós precisamos, como uma igreja local, né, de se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Nós precisamos de passar o ensino, né, que nós fomos também ensinados, e nós precisamos de, em qualquer jeito, sofrer, participar do sofrimento de Cristo Jesus, né? Para isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez à igreja pela oportunidade que me foi dada para trazer a mensagem esta manhã. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém?